Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vim trazer mais curiosidades de países, então se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, já deixe seu like porque me ajuda muito. E se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder mais nenhum. De video van vandaag gaat over Suriname. Então, hoje a gente vai falar desse lindo país que faz fronteira ao norte do Brasil. Tá bem coladinho na gente e nós não sabemos tantas coisas sobre ele. O primeiro fato é que ele é o menor país da América do Sul, com uma área de 163.821 km². No Brasil, cabem 52 Surinames. Além disso, ele também é o país menos populoso da América do Sul, com uma população estimada de 590.439 pessoas, que é uma população 357 vezes menor do que a brasileira. Dessas pessoas, 41% vivem na capital, que é Paramaribo, 246.132 pessoas. Falando dessa cidade, é lá que se encontra o único cinema do país, que é o TBL. A língua oficial do Suriname não é espanhol, não é português, é holandês, porque obviamente o país foi colonizado pela Holanda em 1667. Então vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre a colonização da Holanda em Suriname. Vou trazer uma curiosidade sobre. Mas para isso eu preciso ir lá para os Estados Unidos. Bom, em 1609 os holandeses chegaram em Manhattan, que é uma parte de Nova York, e naquela época eles colonizaram o local e deram o nome de Nova Amsterdã. Porém, um tempo depois, mais especificamente no dia 27 de agosto de 1664, os ingleses chegaram por lá demonstrando muito interesse de ter o domínio daquela terra. E esse conflito gerou uma grande guerra. Quem ganhou foram os holandeses. E aí eles assinaram um acordo de paz que foi o Tratado de Breda. Porém, ironicamente, os holandeses não quiseram Nova York. Eles chegaram para os ingleses e falaram assim, é o seguinte, a gente ganhou, né? Então, vou até te dar Nova York, mas eu quero Suriname. Por quê? Porque nesse país tinha grandes plantações de cana-de-açúcar que na época eram valiosíssimas. Então eles preferiram ficar com Suriname do que com, hoje em dia, né, Nova York. Inclusive, Suriname é o único país fora da Europa em que a maioria da população fala holandês. Mesmo sendo um país muito pequeno, como eu falei pra vocês, com a menor população da América do Sul, ainda assim é uma nação extremamente diversa, etnicamente falando. Primeiramente, a gente tem os afrodescendentes, que representam 37% da população. E eles são divididos em dois grupos, os maruns e os crioulos. Os maruns, que representam 21,7% da população, são descendentes de pessoas que vieram para ser escravizadas lá da África para o Suriname, porém que conseguiram fugir durante o período da escravidão para as florestas do interior do país e fundarem tribos por lá. Já os crioulos, que representam 15,7% da população, eles também são descendentes de escravizados que vieram para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, porém são descendentes de escravizados que foram libertados com a abolição da escravatura. Então eles geralmente são aqueles que vivem no meio urbano, diferente dos maruns que vivem no meio rural, mais pelas florestas. Depois, nós temos os indo-surinameses, que representam 27% da população, que são descendentes de trabalhadores que vieram no século XIX, após a abolição da escravatura, para trabalhar lá no Suriname, de países como Índia e Paquistão. Depois tem os javaneses, que vieram, obviamente, da ilha de Java, na Indonésia, também depois da abolição da escravidão, para poder trabalhar lá. E eles representam 14% da população. Além disso, 3,7% da população é formada pelos povos indígenas, ou seja, os povos nativos daquele país. Além disso, tem 1,4% de chineses, europeus cerca de 0,3%. Europeus também referidos à minha fonte como brancos.
E a gente também tem até brasileiros lá, não diria que é uma etnia, mas 0,9% da população é brasileira. Então, obviamente, também é um país extremamente diverso, religiosamente falando. A maioria da população, 48%, é cristã. A gente tem 25% protestante e 23% de católicos. 22% da população é hinduísta, 14% da população é muçulmana. Essa é a maior percentagem de muçulmanos num país da América. Além disso, tem outras religiões, como por exemplo a Winti, que é uma religião de matriz africana, e existem também outras pessoas que praticam religiosidade popular, e também tem aquelas que simplesmente não têm religião, que é mais ou menos 10% da população. Bom, falando da população, o prato nacional e tradicional do país é arroz com frango. Vou deixar uma imagem pra vocês aí, eles também comem com salada, e eu tenho certeza que deve ser uma delícia esse arroz frito, muito bom. Lá eles dirigem pela esquerda, né? Ou seja, os carros têm o volante na direita. O único outro país na América do Sul que funciona dessa maneira é a Guiana. Eles gostam muito de futebol. Mas por que a seleção deles, que é da América do Sul, não joga a Copa América? Não joga as eliminatórias da Copa do Mundo com a gente? E os times deles não jogam Libertadores? Bom, a resposta é porque eles não são filiados à Conmebol, e sim à CONCACAF, que é a Confederação da América do Norte, Caribe e América Central. Mas peraí, Suriname tá na América do Sul, por que ele tá na CONCACAF e não na Conmebol? Bom, primeiramente a gente tem a barreira do idioma, que eles falam holandês, que é bem diferente do espanhol e do português. E muitos deles falam inglês também, e eles têm vários dialetos que eles falam internamente, que se parecem muito com os dialetos falados em outras ilhas do Caribe. A gente pode perceber que a maioria da população do Suriname está localizado ao norte do país, mais perto do Caribe e não mais perto do Brasil, por exemplo, aqui na América do Sul. Culturalmente falando, eles se identificam muito mais com os países e os povos caribenhos do que com os povos aqui da América do Sul. E a gente tem, além disso tudo, o nível técnico do futebol deles, que é muito baixo, e que se eles jogassem pela Conmebol, se eles jogassem aqui com os times da América do Sul, seria completamente desnivelado, seria completamente desbalanceado. Então, jogando com os times do Caribe, América Central e América do Norte, eles conseguem ter um pouco mais de chance de conquistar alguma coisa, apesar que mesmo assim a seleção do Suriname é bem fraca. E existe ainda um fator que colabora para o nível técnico do Suriname não ser tão alto. É o seguinte, o país Suriname, ele desestimula a dupla cidadania. E como eles são ali muito ligados com a Holanda, não é tão difícil você conseguir uma cidadania holandesa. Porém, se você consegue a cidadania holandesa, você perde a cidadania de Suriname. Enfim, então todos os bons jogadores que eles têm, que têm chance de jogar na Holanda, eles vão pra fora e não têm direito mais de representar a sua seleção. Como a gente teve o Seedorf, que nasceu no Suriname, mas representa a Holanda porque pra eles faz mais sentido ir pra Holanda do que ficar no Suriname. Então, como eles não podem ter essa dupla cidadania pra jogar lá no time da Holanda, mas representar a seleção do Suriname, acaba que o país perde muitos talentos pra Europa. Então é mais um problema também que eles têm. A moeda deles é o dólar surinamês, que é um pouquinho mais desvalorizado que o real. Um real equivale a 2,51 dólares surinameses. Vamos para um dos meus assuntos favoritos, que é bandeira. Vou deixar aí para vocês. A estrela amarela representa a união do país, seu futuro brilhante e o espírito do sacrifício necessário para alcançar esse objetivo. O verde simboliza as florestas e a agricultura. O branco simboliza a justiça e a liberdade. E o vermelho, o espírito progressista do país. Um fato muito legal sobre Suriname é que 90,20% do seu território é coberto por florestas, maioria delas intactas. É um país de extrema conservação ambiental. Aliás, eles têm a maior percentagem de cobertura vegetal em um país do mundo, 90,20%. Agora vamos para um fato um pouco triste. No dia 7 de junho de 1989, aconteceu um terrível acidente aéreo lá no Suriname, que foi e é até hoje o pior acidente aéreo que já ocorreu no país.
Das 187 pessoas que estavam a bordo, faleceram 178. E entre elas tinham vários jogadores de futebol. Era o seguinte, a rota do avião era Amsterdã até Paramaribo. E era o seguinte, esses jogadores que estavam no avião, eles formavam uma equipe que eles deram o nome de Coloridos 11. Basicamente, eram jogadores de origem surinamesa, mas que atuavam na Holanda. Então, eram jogadores de muita qualidade que Suriname tinha revelado, porém atuavam lá na Europa. E eles estavam vindo para jogar aqui no continente americano, né? Mais especificamente lá em Suriname, contra equipes do país. Uma espécie de jogo de exibição. Era um amistoso, mas assim, um jogo de exibição mesmo, de estrelas surinamesas que atuavam na Europa. E aí foi o seguinte, gente, o voo ocorreu perfeitamente. Porém, chegando em Paramaribo, na hora do pouso, ocorreu um problema. Na hora de pousar, o piloto calculou mal e um dos motores bateu em uma árvore. E aí depois a asa direita bateu em outra árvore e o avião simplesmente capotou, virou de cabeça para baixo. E aí aconteceram todas essas vítimas fatais que eu comentei com vocês. Quis trazer esse fato porque envolve futebol, que é um assunto que eu trago bastante no canal. E também porque quando eu li sobre ele, eu lembrei do acidente do Manchester United, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre, quem quiser assistir, fiquem à vontade, sobre o acidente aéreo que eles sofreram. Então é muito triste esses assuntos assim, mas é um fato histórico, então eu achei importante trazer. Bom, pra não acabar num clima ruim, eu vou deixar passando algumas imagens desse país incrível que é o Suriname. É um país muito bonito, um país muito diverso e que tá tão pertinho aqui da gente e muitas vezes não é tão valorizado, assim, por mais que tenha limitações e problemas, assim como nós temos também. Então é um país muito bonito e eu quis muito falar sobre ele, porque eu acho que é obrigação da gente conhecer pelo menos os países que estão aqui na nossa fronteira, que estão pertinhos da gente. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada, pessoal, pela audiência. Queria pedir, por favor, o like de vocês, porque é muito importante. Esses vídeos dão muito trabalho pra fazer. E se você é novo por aqui, se inscreve pra não perder mais nada, ativa o sininho pra ter as notificações. Me segue nas redes sociais, tá aqui meu arroba, que é o arroba do Instagram, do TikTok, do Twitter, porque eu fico bem ativa por lá. E considere se tornar membro do canal, caso seja interessante pra você, viu? Um beijo gigante pra vocês, até o próximo vídeo. Tamo junto e é nóis!